Louvado seja o Senhor. Aqui tem aquele lencinho de papel. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Nós estamos meditando sobre esta mensagem. Não é bem uma mensagem, é o que o Senhor tem falado conosco. Sobre a questão de uma identidade. Sobre a questão de uma revelação de quem nós somos de verdade. E do propósito pelo qual nós somos chamados pelo Senhor. Ok? É uma mensagem que eu tenho preparado aqui, não é uma mensagem muito longa. Nós tínhamos o alvo, temos esse compromisso, viu? Então você pode ficar em paz. A mensagem que eu tenho preparado aqui não é uma mensagem muito longa. Se for ministrado aí, eu sento aqui para me ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ministrar daqui ou daí? Daqui, não é isso? Amém, obrigado, gente. Perdoe, gente, as pessoas. É a nossa... Enfim, foi uma pequena falha técnica. Obrigado, viu, meu filho? Deus abençoe sua vida. Muito bem, Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13, vou ler na sua versão, diz assim: Indo Jesus para Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Na minha versão diz assim: Quem os homens dizem que eu sou? Eu acho interessante essa versão, mas eu vou ler aqui nessa. Eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és o profeta, um dos profetas. Então, Jesus perguntou: E vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, levantando-se Pedro, lhe disse: Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Vamos interagir aqui, para mim não pensar que eu estou sozinho. Então, Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai quem está nos céus. Na minha versão diz: o Espírito do meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode continuar. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Fique de pé para você não dormir. Eu quero orar por você. Papai de amor, em nome de Jesus. Senhor, és tu o dono de todas as coisas, inclusive de nós. Senhor, nós não sabemos nada que do céu não tenha sido revelado. Por isso eu quero te pedir, vem com teu Espírito Santo neste momento. Fala conosco. Mostra-nos, Pai, o que nós devemos aprender nesta noite. Ensina-nos, Senhor, aquilo que vai alterar as nossas vidas, transformar o nosso caráter. Senhor, em nome de Jesus, torna-nos mais parecidos contigo. Eu oro agora pela tua igreja, eu me incluo nela, para que o Senhor nos dê revelação, sabedoria, e nos faça aplicar sobre nós a verdade escrita na tua palavra, daquilo que está no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui do jeito que nós entramos, mas nós queremos ser confrontados, queremos ser alterados pelo poder da tua palavra, em o nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, igreja? Quem disser amém,
Pode se sentar. Quem não disser amém, fique em pé. Igual vocês fizeram quarta-feira. Achei bonito. E eu pensando, será que o pastor Diogo não está observando, né? O pessoal em pé. E foi engraçado, porque ele disse assim, eu não mandei vocês ficarem em pé. Vocês ficaram em pé porque vocês quiseram. Então eu achei interessante porque ele disse a verdade. Então vocês ficaram em pé porque vocês quiseram, eu achei bonito. E eu lembrei de Josué, lá no capítulo 8, né, ou 9. Josué se levanta, põe o povo de pé para ler. E a Bíblia diz assim que ele leu todas as palavras que Moisés entregou para ele, de Gênesis a Deuteronômio. Diz que nenhuma das palavras de toda a lei de Moisés ficou sem ser lida, mas o povo ficou de pé, ninguém saiu para fazer xixi nem beber água. Desde a criança até o idoso se puseram de pé. Começou 6 horas da manhã, passou meio-dia, chegou a 3 horas da tarde, ele terminou. Então ele leu de 6 horas da manhã até 3 horas da tarde. Que culto demorado, né, irmãos? Mas diz que ninguém saiu de lá até que ele tivesse lido todas as palavras de Moisés, diante de toda a congregação, 1,5 milhão de pessoas em pé. Eu me lembrei disso, eu pensei, será que o pastor Diogo ministrou no passado aqui? Né? Essa mensagem, e eles estão de pé por causa disso, mas não. Até porque domingo passado o pastor Diogo estava ministrando lá na Ágape. Então, enfim. Irmãos, essa mensagem ela tem por tema, quem é você? É uma coisa, é uma frase simples, é uma pergunta simples que todo mundo já se fez. Quem sou eu? Se você ainda não fez essa pergunta para você no meio evangélico, você com certeza já foi levado a refletir sobre isso lá na escola, em sua vida cotidiana, no trabalho, numa entrevista de emprego. Todo mundo faz essa pergunta, não é isso? Quem é você? Quem é o fulano de tal? Como você descreve o fulano de tal? Nessa pergunta, geralmente, ela vem seguida de outra. Quando é na empresa, para uma entrevista, ela vem seguida de outra assim. Como você se vê daqui a 5 anos? E eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Há 5 anos atrás, irmãos, eu estava no Goiás. Eu trabalhava numa empresa chamada Plastiform. Essa empresa, eu era gerente de faturamento. E lá essa empresa faturava 1.300.000 por dia, no mínimo. E se alguém chegasse para mim e dissesse assim, daqui a 5 anos, você iria para João Pessoa, e estaria pastoreando uma igreja, caminhando sob a supervisão dos pastores Diogo e Wendy. Se alguém chegasse para mim naquela época e dissesse isso, eu iria dizer assim, tu é doido, é? Tu não tem noção, não. Olha para mim, olha para a minha vida. Eu não tenho condições de pastorear uma igreja. Olha para mim, olha para a minha vida. A minha esposa jamais iria para o Nordeste. Ela jamais iria, principalmente para Paraíba, um lugar que a gente nem conhece. A gente já experimentou conhecer Pernambuco, não deu certo. Então a gente até abrimos célula lá, lideramos, supervisionamos, mas depois a gente foi embora, porque não deu certo. Foram 4 anos e 8 meses morando no Pernambuco, e ela diz assim que foram 4 anos e 8 meses perdidos da vida dela. Eu acredito que não foi perdido, porque o Senhor nos usou naquele lugar, mas depois eu voltei para o Goiás, irmãos, e aí comecei enfim, vamos dizer assim que deixar o primeiro amor. Porque você não pode dizer, nunca, você não pode dizer que perdeu o primeiro amor. O primeiro amor você não perde. O primeiro amor você deixa. Você abandona. Você troca ele por algo. Você troca esse primeiro amor por alguma coisa. Por isso que Deus diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. E ele diz, olha, vê onde foi que você caiu, se arrepende e volta. Então, naquela época, há 5 anos atrás, eu ainda não tinha me arrependido de ter abandonado, de ter deixado o primeiro amor. Eu não estava mais firme, eu estava em uma igreja, mas eu não liderava. Eu estava cuidando da minha própria vida.
Eu estava querendo enricar, estava querendo, sei lá. Eu estava doido, irmãos, da cabeça. Enquanto isso, nossos pastores estavam orando por mim, né, para o Senhor me trazer de volta, para o Espírito Santo me trazer de volta. Então, faça-se essa pergunta nessa noite, mas não a pergunta de como você se vê daqui a 5 anos, porque eu vou te dizer uma coisa: o Senhor tem uma surpresa para você. O Senhor vai te impressionar, porque eu vou te dizer, eu hoje estou impressionado, olhando para 5 anos atrás da minha vida, no que Deus fez comigo, no que Deus fez na minha vida, pelo que aconteceu, irmãos, pelo trajeto, por tudo. Eu não sou só impressionado, como eu sou extremamente grato ao Senhor. Eu quero que você entenda que quando você vive o propósito de Deus, o Senhor enche o seu coração de alegria, de gratidão. Mas o objetivo dessa mensagem é você entender quem você é. É você entender quem você é. Então olha para o seu irmão que está do seu lado, dá uma cutucada nele e diz assim: você já sabe quem você é? E nós começamos dessa forma. Irmãos, eu quero que você compreenda uma coisa, e você vai entender o princípio dessa mensagem no fim. Porque eu sou desse jeito, eu sou assim. Eu gosto de montar um quebra-cabeça. Você precisa estar atento para você compreender tudo que Deus tem para te revelar através da minha vida. E não se preocupe não, o Senhor queria que eu estivesse aqui hoje, senão Ele não teria planejado isso. Amém? Eu estava um tempo atrás meditando com alguns irmãos, eu até trouxe 2 deles aqui. Nós temos o hábito na esperança de às vezes a gente orar de madrugada, né? Junta um grupinho aí de irmãos, aqueles loucos que não querem dormir, e aí eles me chamam e falam assim: pastor, o que o senhor está fazendo? E aí a gente se prende aí 1h da manhã, meia-noite, né? Nesse dia a gente ficou, acho que de 10 horas, da hora que acabou o culto, até meia-noite, que era o meu horário do relógio de oração é meia-noite. E aí eles ficaram lá até esse horário. A gente estava refletindo sobre isso, sobre quem nós somos, e como o inimigo tem tentado tirar essa identidade de nós, como o inimigo tem tentado atrasar o propósito de Deus nas nossas vidas, tentando nos desviar do caminho, de quem nós somos, tentando nos confundir, tentando alterar aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, o propósito pelo qual Ele nos chamou, e o chamado pelo qual Ele nos fez nascer. Então tem gente que pergunta assim: pastor, qual é o meu chamado? Você não foi chamado para fazer nada. Fique em paz. Viu? Os que fizeram estão em Gênesis capítulo 5. Ninguém sabe o fim deles, mas eu te garanto que muitos deles não estão no céu. São os descendentes de Caim, porque eles não entenderam o chamado o propósito pelo qual eles nasceram. E o seu chamado, na verdade, é para ser filho de Deus. Diga amém. Então você não foi chamado para fazer, você foi chamado para ser. Isso não é nenhuma novidade para você, mas eu quero que você entenda como você pode ser. Porque tem muita gente fazendo coisas que dizem que os filhos de Deus fazem. Existem muitas pessoas fazendo coisas que os filhos de Deus fazem. O que é que um filho de Deus faz? Um filho de Deus busca Deus, então eu vou buscar Deus. Esses dias eu estava lá na esperança, vou já contar do que a gente estava meditando, que isso é a palavra. Mas eu estava na esperança e o pessoal saindo da sala de oração, chegou uma menina que é líder de célula, o nome dela é Júlia. Depois, se ela for assistir essa mensagem no YouTube, ela vai ver que eu estou falando dela. E ela disse assim: deixa eu ir para casa, porque daqui a pouco é o meu horário de ler a Bíblia. Ela fez assim, ó: ai, daqui a pouco é o meu horário de ler a Bíblia. Aí saiu. Antes dela sair, eu falei assim: minha filha, tem Jesus nesse negócio aí? Ela: como assim, pastor? Falei: tem Jesus aí nessa leitura bíblica? Porque tu parece tão cansado. Parece que tu está fazendo como se fosse uma obrigação. Aí ela disse assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, tem como ler a Bíblia sem Jesus? É óbvio. Aí eu falei assim: tem como você ler a Bíblia sem Jesus, tem como você orar sem Jesus, tem como você adorar sem Jesus, sabia disso?
É isso que faz existir a religiosidade. Porque não é o ler a Bíblia, não é uma obrigação de ler a Bíblia que te faz ser quem você é. É o prazer que você aplica nisso por quem Ele é. Você precisa buscar... Esqueci onde eu estava. Essas coisas assim puxam a gente, sabe? A gente tá lá... Me desconectou. Tô brincando. Então eu falei assim, vamos voltar aqui para a Júlia, para a religiosidade. Saiu tudo aqui, ó. Pode deixar, irmão. Precisa não, aqui não. Tu só me diz aí a hora. Meu negócio é a hora. Viu? Não precisa botar nada aqui não, que eu nem olho para isso mesmo. Isso aqui é uma novidade para mim. Nós lá na Esperança, nós não temos essas coisas chiques não. Fique em paz. Um dia nós vamos ter. Né? Porque há 5 anos atrás eu não pensava que eu estaria aqui pregando para tanto de gente desse. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, voltando aqui. A religiosidade é quando você faz as coisas que um filho de Deus faria, só que sem Deus, sem querer Ele, sem buscar Ele. E aí eu lembro que nós estávamos refletindo muito sobre como o inimigo nos tira dessa posição. Ele nos distrai. O inimigo, ele não tem interesse em tirar você da igreja. Ele não quer saber de você sair da igreja. Sabe por quê? Porque se você sair da igreja, aí lá você cai no pecado, você afunda, a sua vida vai de mal a pior, e aí uma hora lá fora, você pode se arrepender e voltar. Então ele não quer isso. Ele quer que você fique na igreja sendo congelado, sendo frio, apático, sendo religioso. Porque esse é o interesse dele. Né? Você pensando que está indo para o reino de Deus, que está trabalhando em prol do reino de Deus, mas na verdade você está fazendo as coisas por conta própria. Inclusive, se você está achando que sua célula está dando trabalho demais, se você está cansado demais, se isso está te sobrecarregando, pare um pouco, porque você está fazendo algo de muito errado. Busque sua liderança, sua supervisão, seu pastor. Peça para ele orar por você e confesse isso. Porque religiosidade é pecado. E você precisa se arrepender. Irmãos, Jesus, voltando aqui para essa mensagem, ainda não cheguei onde nós estávamos meditando, mas vou chegar. Jesus, então, em um determinado momento, ele chega para os discípulos e fala o seguinte: quem vocês dizem, quem os homens lá fora dizem que eu sou? E os discípulos começam a pensar, começam a avaliar, que tipo de resposta será que ele quer? E aí uns dizem assim, uns dizem que tu és João Batista. Só que João Batista, naquela época, já tinha sido decapitado, tinha morrido. Mas João apareceu junto com Jesus. Então não faz sentido nenhum. Só que eles eram primos e eram parecidos. Havia pessoas que não conheciam João pessoalmente, porque João estava no deserto. Ele morava lá, às margens do Rio Jordão, ele tinha uma cabana lá. E ele se vestia feito um louco, com roupa de pele de camelo, talvez um cinto aqui do lado, um cinto de corda. E ele comia gafanhoto e mel. Para ele devia ser uma delícia, né? É igual você gosta de um sirizinho, de um guaiamum. Quem tiver seu guaiamum, não esconda de mim, que eu não vejo vantagem. Entendeu? Para mim, eu acho melhor o gafanhoto. Tanajura? Tem alguém aqui que come isso? É sério? Com farinha, com cuscuz. Não, pai. Rapaz, e tu um caba tão menino. Muito bem, vocês são corajosos. Vocês estão no mesmo caminho de João, viu? Só falta morar no deserto e começar a viver o propósito de Deus e falar sobre arrependimento para outras pessoas, viu? E começar a chamar os religiosos de raça de víboras.
Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então João estava lá. Só que Jesus era primo dele. E tinham pessoas que não conheciam João. E essas pessoas que não conheciam João, obviamente não conheciam pessoalmente Jesus. Então o que acontece? Jesus começou o ministério dele aonde, irmãos? A Bíblia diz que Mateus capítulo 3 fala que Jesus foi ter com João para ser batizado. Saindo de lá, acabou o capítulo 3 de Mateus. E aí, e a gente vai falar sobre isso já já. Saindo de lá, ele foi, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, pelo diabo. Ok? Então Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Preste atenção. Então Jesus estava onde? Onde era que João morava? Aí Jesus então sai do deserto. Aí se você ler um pouquinho mais na frente, você vai perceber que Jesus sai do deserto e ele começa a pregar a mensagem de João, dizendo assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos... Então observe que por causa disso as pessoas disseram: parece João, eu acho que é João Batista, porque ele parecia um doido, morava no deserto e falava as mesmas coisas, tinha uma identidade, viu? Por causa disso, algumas pessoas começaram a pensar que Jesus era um João Batista. Então, peraí, esse negócio dele ter sido decapitado, não, isso aí deve ser conversa. Então, há sentido, há lógica nisso. E outras pessoas, então, começam a dizer assim: uns dizem que tu és Elias. Aqui na tradução eu li Jeremias, foi? Na tradução de vocês eu li Jeremias. Na minha está Elias. Hã? Na tua também é Elias. Eu não sei onde saiu Jeremias aí. Porque, inclusive eu nem li aqui, que eu pensei: meu Deus, será que eu estou vendo, não estou enxergando errado aqui? Mas não, Elias ou Jeremias, não importa. Aí, outros disseram assim, ó: alguns falam que tu és um dos profetas, qualquer profeta que tenha voltado, ou um profeta novo, porque Jesus falava muito sobre várias coisas. Mas deixa eu explicar um negócio: nenhum dos profetas faziam as coisas que Jesus fazia, nem mesmo os profetas maiores. Se você observar Samuel, não tinha a revelação de Deus que Jesus tinha. Elias não manifestava o poder, nem Eliseu, que foi 2 vezes mais. Nem Eliseu manifestava o poder de Deus que se apresentava através do ministério de Jesus. Ninguém poderia dizer que Jesus era um dos profetas. Então Pedro se levantou, presta bem atenção. Pedro se levantou e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção agora nisso que eu vou te dizer. Só depois que ele fala isso, Jesus diz para ele o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, para Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele diz assim, ó: e em verdade te digo que tu és, preste atenção, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus entregou nas mãos dele as chaves dos céus, e disse que tudo que ele ligar na terra já vai ter sido ligado no céu. Tudo que ele desligar na terra já vai ter sido desligado no céu. Passado. Nós aprendemos sobre isso na quarta-feira com o pastor Diogo, sobre essa questão de ligar na terra e ligar no céu. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Só depois que Pedro descobre quem é o Filho de Deus, é que o Filho de Deus diz para ele quem ele é. Somente depois que você percebe quem Deus é, quem Jesus é na sua vida, é aí que você vai receber dele a identidade de quem você é. Só quando você descobre quem é Deus, é que Deus revela para você quem é você.
Porque você precisa saber que você é filho de Deus. Mas se você não conhece Deus, então você não sabe quem você é. Não faz sentido nenhum dizer que é filho de Deus, de alguém que você não conhece, de alguém que está lá longe, ao invés de estar dentro de você. E eu lembro que o inimigo sempre tentou tirar essa identidade. Até hoje é a mesma coisa, irmãos. Voltando, quando Deus criou o homem, lá para o capítulo, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não sei se é o 2,18 ou se é o 1,18. Deixa eu procurar aqui, porque aí foi desconectado, né? Já deu? Pronto. 2,18. Deus disse então: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você precisa observar que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus, a semelhança de Deus. O problema, sabe o que é? É que sem saber quem Deus é, eu não sei quem eu sou. Não é não? Oh, perdão. Não é esse. Não é bom que o homem esteja só. Não, pode voltar. Isso daí foi outra meditação. Agora eu vou pegar esse versículo. 1,26, obrigado. Pronto. O 2,18 foi outra ministração, viu? Tava falando sobre corte nesse dia. Tá bom, amém. Obrigado, viu, irmãos? Gênesis 1,26. Façamos o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Não é isso? Então pronto, agora eu posso continuar de onde eu parei? Obrigado. Então nós somos feitos à imagem de quem? Parece que vocês estão lendo outro versículo aí, irmãos. Tem alguém aqui comigo? Diga amém. Dá um glória a Deus aí. Pronto, agora o pessoal de casa viu que eu não estou só. Nós somos feitos à imagem de? Conforme a semelhança de? Então, beleza, isso aí você já sabe. Mas será que você sabe mesmo? Por onde você vai, a imagem de Deus resplandece? Por onde você anda, onde você está, as pessoas estão vendo a semelhança de Deus em você? Eu lembro que eu ministrei uma mensagem aqui, que o tema era: onde está o Cristo? E eu disse que Jesus subiu, mas o Cristo ficou. E aí parecia uma heresia. Se você não acompanhou, eu lembro que o Cristo está em você, porque você é cristão. E você precisa expressar Cristo. Então assim é com o Senhor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lá em Gênesis, olha como que o inimigo trabalha para tirar essa identidade. No capítulo 3, e agora eu estou certo, é o capítulo 3 mesmo? A partir do versículo 1, vou até ler para você. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Esta disse à mulher: foi assim que Deus disse: de nenhuma árvore do jardim você pode comer. E a mulher então respondeu: não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Olha só, a mulher estava dizendo para a serpente o que Deus disse. Porém, a árvore que está no meio do jardim, dela não podemos comer, nem podemos tocar, porque se nós fizermos isso, nós morreremos. E a serpente disse assim: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, preste atenção, a serpente nem fala em tocar, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí então a mulher, olhando para o fruto, viu? Achou ele desejável para dar entendimento, agradável e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, pegou, viu? E o comeu. Não quer dizer que o fruto era um coco, que ela tomou e comeu. Não. Tomou do fruto
e o comeu. Sabe o que aconteceu? Nada. Aí ela deu-no também ao seu marido. Está escrito aí, você pode acompanhar. Deu-no também ao seu marido e ele comeu. Aí sim, as escamas de ambos os olhos caíram e eles perceberam que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira para cobrir sua nudez. Só que tem um detalhe. Ouvindo, pois, Adão a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao cair da tarde, teve medo. Correu e se escondeu entre as árvores. E disse Deus, este é o versículo 10. Adão, meu filho, onde você está? Aí Adão vai responder assim: ouvi a tua voz no jardim. Me escondi porque estava nu. Tive medo e me escondi. E aí Deus diz para ele assim, ó: quem te disse que você estava nu? Deixa eu explicar uma coisa para você. Se Deus diz isso, Deus não mente. Você precisa observar 3 coisas aqui que eu vou observar só nessa ilustração. Isso é a introdução, essa mensagem não tem tópico. Anote o que você anotar para compartilhar em sua célula. Primeira coisa que você precisa entender: o homem foi feito à imagem, foi feito semelhante a quem? Então o homem já era como Deus, sim ou não? Porque a serpente disse: se você comer, você vai ser como Deus. Porque ela gerou dúvida. O inimigo gera dúvidas em você. Ele não quer que você entenda quem você é. E ele começa a questionar aquilo que Deus disse que você é. E o problema é que isso vai acontecer em muitas circunstâncias da sua vida. Vai chegar pessoas e vai dizer assim: tu não é nada. Vai chegar pessoas e vai dizer assim: quem é tu para me ensinar a Bíblia? Vai chegar pessoas e vai dizer assim: tu acha que tu é santo? Tu acha que tu também erra, tu também peca? É óbvio que vai chegar pessoas para dizer isso, para questionar você. Vai chegar pessoas para questionar a tua capacidade de liderança. Mas você não conhece a Bíblia, você não ora, você não sabe nada da minha vida. Você não tem experiência. Você tem que aprender a caminhar por aquilo que Deus disse. Porque tem alguém que avalia você. E não é pessoas que estão ao seu redor. Quem avalia você é quem está acima de você. E essa pessoa é que diz quem você é. Geralmente isso é Deus falando através de alguém. Então você é supervisor, Alisson. Tem alguém que diz se você está acertando ou errando. Essa pessoa é o pastor. Aí tem um líder, você lidera uma rede, não é isso? Supervisionando uma rede. Você tem ali vários líderes, talvez 3, 4, 5. Então eles não são as ovelhas deles que vão dizer se eles são bons líderes ou não. São vocês, Alisson e Paula. São vocês que vão dizer para eles. São vocês que vão ensiná-los. São vocês que vão corrigi-los. E assim sucessivamente, eles com seus liderados. O problema é que tem muita gente querendo avaliar quem não deve e está fazendo o papel da serpente e do inimigo na vida de outras pessoas que você deveria ajudar. Porque você não sabe quem você é e você quer atrapalhar a vida do outro que sabe quem ele é. Porque você não tem uma identidade. E se você não tem essa identidade, é porque você não descobriu quem é seu pai. Porque você precisa aprender quem ele é, para que você, conhecendo ele, ele te diga quem você é. E uma vez que ele te diz quem você é, igreja, você não precisa mais ter medo. Não importa se a circunstância diz o contrário. Você precisa caminhar naquela palavra, porque Deus disse. Eu lembro quando foi para mim me tornar líder de célula. Eu estava nessa igreja. Os meus líderes disseram que eu não estava pronto. Eu disse que eu não estava pronto. Eu lembro quando foi para eu me tornar supervisor. Teve 2 casais supervisores que foram levantados comigo. Eles disseram que eu não estava pronto. Eu disse que eu não estava pronto. Irmão, sabe o que eu disse? Depois já me arrependi, pedi perdão, pastor, por isso. Eu falei assim... Quando eu fui ser levantado líder, eu falei assim: eu acho que o pastor Diogo é doido. Inclusive já pedi perdão ao pastor, já está resolvido, por isso eu estou testemunhando. Depois, quando eu fui levantado supervisor, eu cheguei para minha esposa e falei assim: eu pensei que o pastor Diogo era doido, agora eu tenho certeza. Porque eu não estou pronto para ser supervisor.
Mas mesmo assim fui levantado. Aí no dia que foi para mim ser levantado, pastor, irmãos, eu queria correr. E detalhe, eu estava assim, já que Deus me colocou nessa posição, agora eu vou fazer o que Deus mandar, porque Ele me botou aqui. E eu chegava para as pessoas e dizia assim: você acha que eu sou líder porque eu quero? Você acha que eu sou supervisor porque eu quero? Não, eu sou supervisor porque Deus disse que eu ia ser, e pronto, agora eu tenho que fazer isso. Só que, irmãos, é também porque eu quero. Porque ninguém é obrigado a fazer a vontade de Deus. Só que quando Deus te chama para algo, Ele vai colocar no seu coração um desejo imenso, um amor por aquilo. Então, se você tem amor por pessoas, se você ama, se você é uma pessoa que gosta de levar gente para a célula, se você gosta de visitar pessoas, de orar por pessoas, se você gosta de ler a Bíblia e falar para os outros o que você leu, comece a dizer para o seu líder: ei, como é que eu faço para liderar? Porque ele está esperando você perguntar isso para poder começar a orar para levantar você. O líder está esperando uma posição sua, um posicionamento, porque o líder já sabe quem você é, falta você saber quem você é. Jesus já sabia quem Pedro era? Sim ou não? Já. Mas Pedro não sabia quem ele era. Ele achava que ele era Simão ainda. Mas só depois que você descobre quem é o Senhor, é que o Senhor te diz quem você é. Você precisa compreender isso. Depois que Jesus disse para Pedro quem ele é, Jesus falou assim, ó: e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Que pedra, irmãos? Que pedra? Ele? Que ele é o Pedro? Não, não é essa pedra. É sobre a pedra de que Jesus é o Cristo. É sobre a revelação de que Ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Porque a igreja é dele, a igreja não é de homens. Jesus não vai construir uma coisa que é para a eternidade. Jesus não vai construir a identidade da sua própria noiva baseado na vida de um homem, irmãos. Mas Jesus constrói a identidade da sua noiva baseado em quem Ele é. Porque quando os dois se casarem, nós seremos um. Nós e o Senhor Jesus seremos um. Por isso Ele diz que nós temos que aprender a ser como Ele. É sobre essa pedra. Que pedra, pastor? É sobre essa rocha. E na verdade a tradução original para pedra, que é Refas. Refas do hebraico significa rocha. Não é nem pedra. Sabe o que é que Jesus está dizendo para Pedro? É porque a gente traduz e o português ficou Pedro. Mas sabe o que é que significa? Significa assim, ó: é rocha. É rocha. Tá ligado? É isso. Não é ele, é a revelação. É rocha, meu irmão. Tamo junto. Entendeu? O que significa quando alguém diz assim, é rocha? Significa o quê? É firme, é firmeza, não é isso? Pois tá pronto, tá selado, é isso mesmo. Não vai mudar, é rocha. É ou não é, juventude? É ou não é? Estou errado? É rocha, tá vendo? Jesus está dizendo isso. Eu não estou lacrimejando, eu estou suando. Jesus está dizendo isso, irmãos. Sobre esta rocha, sobre essa verdade, eu vou estabelecer a minha igreja. Qual rocha? De que Ele é o Cristo, de que Ele é o Messias. É sobre essa verdade que a igreja do Senhor Jesus está estabelecida na terra. E as portas do inferno não, jamais, nunca prevalecerão contra ela. Estou usando as palavras que o autor, o diretor Mel Gibson colocou na voz da serpente do inimigo, quando a serpente apareceu para Jesus no Getsemane, enquanto ele estava chorando sangue. E aí, essa cena, eu falo isso porque a gente assistiu quinta-feira, Paixão de Cristo. Essa cena, o inimigo chega para ele e fala assim: você vai carregar os pecados da humanidade? Nenhum homem jamais conseguiu isso. Aí ele diz assim, ó: não. Jamais, nunca. Jesus não ia, irmãos, colocar a igreja estabelecida sobre um homem que em João capítulo 21, lá no versículo 4 diz assim: vou pescar.
Jesus não ia estabelecer a autoridade do reino de Deus baseado num homem que se desviou depois que Jesus morreu. Jesus teve que voltar lá para buscar ele. Eu pensei assim, será que Jesus, quando ressuscitou, tinha que ir para o céu, mas ficou ainda 40 dias por causa de Pedro? Não é possível. Se fosse por mim, ele tinha ficado 2 anos. Eu não posso julgar Pedro, irmãos, ele era mais crente que eu. Só que você precisa compreender. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer essas coisas. A serpente, então, voltando para a introdução, de novo. A serpente enganando a mulher. E observe que a mulher disse assim, preste atenção, a mulher disse assim, ó, não foi isso que Deus disse não. Ele disse que a gente não deve comer e a gente não deve nem tocar. Foi isso que Deus disse, irmãos. Volta aí lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz para Adão, que ele, eu acho que não é o 18, será que é o 18? Estou confundindo com Gênesis 2:18. Gênesis capítulo 1, 17. Ele diz assim, ó. Não, bota o 16, aqui, ó. O Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve o quê? Está falando de tocar? Sim ou não? Não está falando de tocar. Deus falou que não podia tocar? Não, Deus falou que não podia comer. Só que a mulher disse para a serpente assim, Deus disse que não podia tocar. Deixa eu explicar um negócio. Tem muita gente falando que Deus disse o que Deus não disse, e levando pessoas a fazer o que Deus não mandou. Cuidado para você não ser esse falso profeta. Porque talvez você esteja orando por alguém, intercedendo por alguém, falando na vida de uma pessoa coisas que Deus não disse. Cuidado. Adão não teve dor não. Foi a mulher que ganhou a dor. Multiplicarei grandemente a tua dor, para tu aprender. Eu não falei nada. O que Deus falou para quem? Aí, Deus falou para quem? Para o homem. Então Deus não disse nada para a mulher. Mas deixa eu falar outra coisa aqui. Sabe por que a mulher disse para a serpente que Deus falou para não tocar? Porque alguém disse para ela. Quem foi que disse para a mulher que não podia tocar? Diga assim, foi Adão. Foi aí que ele inventou a religiosidade, que é regra para te ajudar a não pecar. Mas isso não funciona, porque você precisa ter Deus. Pastor, como assim? É simples. O que a Eva não podia fazer? Comer. Mas Adão disse para ela, nem toca. Porque se ela tocasse, ela podia ter vontade de comer, sim ou não? Então Adão disse para ela, não chega nem perto, nem toca. Porque se você tocar, você vai morrer. E aí o que aconteceu? A religiosidade, ao invés de aproximar a pessoa de Deus, fazia afastar a pessoa de Deus. Sabe por quê? Porque o problema aí, no final de tudo, é que a mulher estava conversando com quem? Ao invés de estar conversando com Deus. O problema não é que você para de pecar. O problema é que você para de se santificar. O problema é que você para de buscar a presença de Deus. Quanto mais você luta contra o pecado, mais pecado vai ter na tua vida. Mas quanto mais você busca o Senhor, mais o Senhor te livra de todo pecado. E é essa a verdade. Por isso que eu falei que o primeiro amor, você não perdeu, você deixou, você trocou ele por algo. E se aconteceu isso com você, igreja, se arrependa nessa noite. Saiba quem você é e volte. Se você não sente mais o Espírito Santo de Deus em você quando você está orando, se você não chora mais na presença de Deus, se você não tem sensibilidade do Espírito, você corre risco de ter abandonado esse primeiro amor. Irmão, se não tem lágrima, força, bota força nesse negócio, porque você precisa chorar, você precisa derramar lágrimas, como nós dizemos lá na Esperança. Você tem que molhar a terra. Mas aí, a Bíblia diz que a mulher então
tomou do fruto, comeu. E aconteceu o quê? Nada. Porque Deus não mandou a mulher fazer nada. Não tinha pecado ainda. O homem então, olhando para a mulher, viu o fruto na mão dela, mordido. E a mulher deve ter dito assim: olha, eu comi. Não aconteceu nada. É gostoso. E aí o homem viu que ela não morreu. Começou a duvidar do que Deus disse. Começou a duvidar do que Deus disse. Preste atenção, irmãos. Quando você... Sabe quando foi que o pecado entrou? Sabe, Zama? Foi quando ela olhou para o fruto. Preste atenção. Ponderou. Ela avaliou. Ela avaliou o que Deus disse. Ela avaliou o que a serpente disse. E aí ela olhou para o fruto. A Bíblia diz que ela percebeu que o fruto era bom para se comer e agradável. Era bonito. Irmãos, quando ela começou essa avaliação, começou agora o questionamento. Será que o que Deus disse é verdade? E é nessa hora que você começa a cair. Quando você começa a questionar o que sua liderança fala. Quando você começa a questionar o que seu pastor fala. Quando você começa a ponderar, a avaliar o que Deus fala. Porque não existe lógica na vida com Deus, na identidade. Se você for olhar para a minha vida, irmãos, tem uma regra para se tornar líder, supervisor, obreiro, pastor. Tem regras. Você tem que ficar 1 ano na liderança para receber a unção, não é isso? Você tem que ficar 1 ano para receber a unção, para ser aprovado. Depois você tem que multiplicar pelo menos 3 líderes para ser supervisor, não é isso? E tem que ser ungido. Depois de 1 ano, você como supervisor é avaliado. Aí você é ungido, depois você é levantado obreiro, não é isso? Fica 1 ano como obreiro para ser ungido, isso é a regra. Isso é de praxe. E depois que você é ungido obreiro, você é enviado para algum lugar, levantar uma igreja. Mais 1 ano lá para ser avaliado e ser levantado pastor. E mais 1 ano como pastor, se for aprovado, você vai ser ungido. Então eu contei aí 7 anos, não sei quanto tu contou. Sabe em quantos anos eu fui de líder para pastor? 2 anos e 3 meses. E tem lógica no negócio desse, irmãos? Não tem lógica no negócio desse não, irmãos. Eu vou analisar isso, eu vou avaliar isso. Sabe o que aconteceu? O pastor Diogo estava numa ligação com o pastor Nonato, no dia da reunião geral de liderança, e disse assim, estava lá eu com a minha esposa, nós éramos supervisores há 3 meses. 3 meses. Paulo também estava lá junto com o André. A gente foi enviado para o Colinas do Sul, lugar que eu não queria ir no começo também. Menino, queria ir era para Campina Grande. Menino, eu sonhava com Campina Grande. Eu tive uma visão com Campina Grande, dia 22 de agosto de 2019. Anotei, desenhei isso tudo, passei para o pastor Diogo. Que cidade é essa? Eu desenhei uma lagoa que tem perto de uma universidade, de um viaduto do lado, para o pastor Diogo, sem nunca ter pisado. Eu cheguei dia 21, dia 22 eu tive a visão e desenhei essa visão. Entreguei para o pastor Diogo, falei, que lugar é esse? Ele olhou, está parecendo Campina Grande. Aí eu fui lá no Google, Campina Grande. Aí eu olhei, menina, a foto que aparece lá não é idêntica ao desenho, mas era a mesma cidade. E eu, caramba, é incrível. Deus quer me mandar para lá. Deus quer me mandar para lá. Eu cheguei para o pastor Diogo e falei, Deus quer me mandar para lá. Aí começou a queimar no meu coração, eu quero essa cidade. Aí eu fui lá uma vez, passei por lá. Eu estava indo para Serra Talhada e passei por lá. Irmãos, as ruas tudo asfaltadinha. Os meus filhos tudo branquinho, parecia a cidade da Mônica. Tudo, sabe? Tudo retinho, tudo, as ruas tudo bonitinha. Eu pensei, menino, que lugar ali? É aqui que Deus quer me mandar. As casas novas, universidades, prédios tudo novo, os negócios, entendeu? O povo fala bonito. Eu, caramba, é nesse lugar que Deus me quer. Aí, irmãos, me mandou para Colinas, onde as ruas não são de ouro de cristal, mas é de barro. E quando chove, tu tem que usar botina. E o povo lá fala coisado. Fala Jesus, Satanás, é nóis. Problema. E eu tinha um problema com o 8 e o muito. O
que aconteceu com a minha visão? Aí o pastor Diogo disse, a pastora Irani foi lá, botou o pé lá e orou. Disse que Deus quer abrir uma igreja lá. A tua visão é só que Deus quer abrir uma igreja lá. Mas não é tu, papai. Aí era para ser eu, porque queimava no meu coração isso. Mas irmãos, eu sabia quem eu era. Cheguei na reunião lá dos... Quem sabe, né? Não, agora só me tira do Colinas. Só se foi ir de volta, papai. Agora, lembra que eu falei que quando Deus tem um chamado para você, Ele coloca o desejo no seu coração? Irmão, meu coração bate por Colinas. Meu coração pulsa por Colinas. E vocês não estão vendo o povo de pé aqui gritando, porque aqui só tem Emanuel. Eu não sou nem doido, porque agora eu amo. Mas eu sei que se Deus quiser, Ele vai tirar o meu amor pela terra e vai colocar o meu amor por outro lugar. Se Deus quiser me levar para outro lugar, Ele sabe que eu sou dele. Amém? Agora não queima. É assim, pai. Agora não queima no meu coração ir para outro lugar. Irmãos, vamos continuar. Eu vou finalizar e celebrar a ceia, viu? Agora eu te peço. Aparta de mim esse cálice. Se for possível. Aparta de mim esse cálice. Viu? Irmãos, eu vou sair de perto ali. Porque a última vez que perguntaram isso, não foi não, pai. Irmãos, voltando aqui para a mensagem. Eu estava lá, para a ilustração, eu estava lá na reunião. Vou sair, tá me desconcentrando. E aí, não sei se tu estava lá, estava nessa reunião, que eu fui apontado. Foi assim, irmãos, a gente ia ser obreiro, eu e minha esposa. E eu sentei na cadeira, pastor Diogo na ligação. E aí o pastor Diogo disse assim, irmãos, eu quero avisar que Kenobi e Lorena não serão mais levantados obreiros. Eu pensei, eu sentado na cadeira e fiz assim, o que eu fiz, menina? Que foi que eu comecei a olhar assim, olhei para ela, o que eu fiz de errado, que eu não sei. Aí ele deu essa pausa, todo mundo virou e olhou para nós. Eu me senti o Judas depois de ter traído Jesus, só que sem ter traído, sem ter vendido. Aí ele pegou e continuou a frase. Quer dizer, ele teve que dar essa pausa. Porque é nosso pastor, né? Ele gosta de fazer essas graças. E aí ele falou assim, eles vão ser levantados pastores. Aí eu pensei, pior, ficou pior. Agora, meu Deus do céu. Aí irmãos, eu fiz assim, eu engoli seco. Levantei e falei assim, pastor, está muito cedo. Sabe o que ele disse? O pastor Nonato disse que tu ia falar exatamente isso daí. Na ligação, antes dele desligar. E ele mandou te dizer que tu está atrasado. Então você precisa compreender que não tem lógica. Foram 2 anos e 3 meses, quando deveria ser 7 anos. Você não tem que entender qual foi a direção que sua liderança te deu, qual foi a direção que Deus te deu. Você só precisa pegar a palavra, meter no seu coração e caminhar sobre ela. Porque você não sabe para que terra você vai. Você simplesmente sabe que Deus mandou você sair da tua casa. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe onde você vai chegar. Você não sabe como vai concluir. Você só sabe que na hora Deus vai te mostrar. Alguém vai ser usado por Deus para te revelar. E você tendo essa certeza, caminhando sobre essa palavra, você vai ser bem sucedido. Então Deus mandou você liderar uma célula. Começa a levar gente para a tua célula. Deus mandou você abrir uma igreja. Caminhe nessa palavra, irmãos. Deus mandou você abrir uma empresa. Caminhe nessa palavra. Dê um passo a cada dia para que essa palavra se cumpra na sua vida. Pegue a quem Deus disse que você é. Coloque isso no seu coração e caminhe para que um dia isso se torne real. Eu lembro de 1 Samuel, capítulo 1, se eu não me engano, lá no versículo 27 para frente. Estava Ana orando. Não precisa projetar não. Eu tenho que resumir aqui. Ana estava orando e chorando na porta do templo, dizendo: Senhor, eu não tenho um filho. Se o Senhor me der um filho. E ela estava chorando. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote, passou, olhou ela, chegava, estava com a cara inchada de tanto orar. E ele via os lábios dela assim se mexendo, mas não via palavra, som de voz saindo da sua boca. Então ele não sabia o que ela estava dizendo. E ele pensava que ela estava bêbada. E falou assim: até quando, mulher, tu vai ficar cheia de vinho? Aparta o vinho da tua vida.
Quer dizer, pare de beber, cachaceira. E aí ela olha e fala assim: não, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. Eu não estou bêbada, mas eu estou aqui chorando, derramando minha alma ao Senhor. E aí ele diz assim: então tá. Aí o sacerdote deu uma palavra. Não foi Deus que deu, foi um sacerdote. Ela viu que aquela terra estava seca. Ela viu que aquela terra precisava de um sacerdote. E ela precisava de um filho. Aí ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para ti. E ele vai te servir. E ele pode ser sacerdote na tua casa. Ou seja, preste atenção: se o Senhor resolver o meu problema, eu vou entregar ele para tu, para resolver o teu. Porque Deus queria um sacerdote, ela queria um filho. Juntou a vontade dela com a vontade de Deus. É batata, irmãos. O problema não é que Deus não quer te dar o que você quer. O problema é para quê? Vai beneficiar em quê? A sua vida ou a vida de outros. O problema é que nós pensamos apenas em nós mesmos. Por isso que às vezes nós não temos as coisas. Porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente não sabe quem Ele é. Foi dita uma palavra aqui. Uma oração sobre dízimo e oferta. A André orou assim: